Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que vira e mexe, ele volta a ser tocado, né? Que é a influência do budismo no cristianismo. Bom, eu peguei como referência aqui esse livro aqui da Helena Blavatsky, Sem Véu, onde ela fala dessa influência, né? Ela diz assim, na página 245, esse é o volume 3 do Sem Véu. Platão não escondeu o fato de que extraiu suas melhores doutrinas filosóficas de Pitágoras, e que ele foi simplesmente o primeiro a reduzi-las a uma ordem sistemática, mesclando-as ocasionalmente com suas próprias especulações metafísicas. Mas o próprio Pitágoras obteve suas doutrinas, primeiro dos descendentes de Moshus e depois dos Brahmanes da Índia. Então aí vai pegando um link de continuidade, né? Enquanto o nascimento mítico e a vida de Jesus são uma cópia fiel do Krishna brahmânico da Índia, né? Seu caráter histórico de reformador religioso na Palestina é o que mais se assemelha a Buda na Índia. Em mais de um sentido, sua semelhança às aspirações filantrópicas e espirituais, assim como suas circunstâncias externas, sendo tudo verdadeiramente impressionante. Embora filho de um rei, ao passo que Jesus era apenas um carpinteiro, Buda não pertencia por nascimento à alta casta dos Brahmanes. Como Jesus, ele se sentiu insatisfeito com o espírito dogmático da religião de seu país, a intolerância e a hipocrisia do clero, sua exibição externa de devoção e suas cerimônias e orações inúteis. Assim como Buda rejeitou violentamente as leis e as regras tradicionais dos Brahmanes, Jesus declarou guerra contra os fariseus e os orgulhosos saduceus. O que o Nazareno fez como consequência de seu nascimento e de sua posição humilde, Buda o fez com uma penitência voluntária. Ele viajava como mendigo e, ainda como Jesus, no curso da vida, procurava de preferência a companhia dos publicanos e dos pecadores. Ambos tinham em mente tanto uma reforma social como uma reforma religiosa, e dando o golpe de misericórdia à antiga religião de seus países, ambos se tornaram o fundador de uma nova religião. Ela traça paralelos, né, entre Jesus e Buda. Ela diz que Jesus era um nazareno não por ter nascido em Nazaré, porque a cidade de Nazaré não existiu. Ele era conhecido por Nazareno por ser da seita dos nazareus. E essa seita dos nazareus era uma seita esotérica que teria vínculos aí com a filosofia hindu, né? Bom, essa questão toda, o grande problema disso, e esse é o problema da Helena Blavatsky, né, é ela tentar mesclar tudo como se houvesse uma verdade secreta que fosse transmitida de geração em geração, sem perda de continuidade, né? O problema é provar isso, porque você teria de ter documentos ali na Palestina, na Galileia, que remetesse a crenças hindus, né? E isso não acontece, não tem esse registro, nem no registro texto de documentos, nem no registro arqueológico, né? Os avanços de Ashoka contribuíram para o avanço da cultura oriental junto à Grécia, né? Ashoka foi um imperador lá da Índia que avançou muitas conquistas lá da Índia. E isso favoreceu o avanço da cultura oriental junto à Grécia, o que levou o budismo para aquelas regiões onde puderam se desenvolver, por exemplo, na região de Gandhara, sem as restrições do culto às imagens da Índia e da doutrina budista. Tais influências budistas se fizeram sentir nos reinos greco-bactrianos e indo-gregos. O cético Pirro teve contato com sábios indianos, gimnofisistas, né? E possivelmente budistas. Gimnofisistas significa filósofos nus ou sofistas nus. É o nome dado pelos gregos a uma filosofia indiana antiga que buscava o ascetismo a ponto de considerar as roupas como prejudiciais à pureza do pensamento. Bom, assim como Pirro, também o filósofo cínico Onesícrito de Astipaleia, que viveu aí por volta de 360 a.C. a 290 a.C., ele acompanhou Alexandre o Grande em suas campanhas pela Ásia, também teria sido influenciado por doutrinas budistas.
No comentário ao Strabon, Geografia 15.1.65, sobre Onesícrito, é dito que nada do que acontece com o homem é mal ou bom, opiniões são apenas sonhos. A melhor filosofia é aquela que libera a mente tanto do prazer quanto do sofrimento. Então é um pensamento muito sintonizado com o budismo. Então veja, não basta identificar um trecho que tenha uma semelhança com a doutrina. Você tem trechos aqui que mostram, que fazem esse link com esse contato com a cultura da Índia. Existem esses. E você tem ali na Grécia figuras de esculturas de Buda foram encontradas da época. E isso confirma a tese. Então, veja, você tem uma tese e você tem tanto na documentação essas referências desses contatos, quanto nos achados arqueológicos, para mostrar que lá entre os filósofos cínicos havia esse contato, tá? Agora, com Jesus na Galileia, naquela época, isso já não acontece. Então, mesmo que haja semelhanças que a Helena Blavatsky está apontando, isso por si só não é suficiente para você garantir que houve esse link. Tá? O Albert Schweitzer, ele considera que o budismo pode ter tido algum tipo de influência sobre o judaísmo posterior e assim indiretamente sobre Jesus. Isso não é basicamente impossível se estivermos preparados para reconhecer a influência budista sobre as civilizações babilônicas e persas. Mas ela não está provada e é improvável pensar que Jesus criou as sugestões das novas e criativas ideias que emergem de sua doutrina em seu ensinamento a partir do budismo. Né? O mais que poderia ser feito nessa direção é apontar certas analogias para as parábolas de Jesus. Parábolas budistas paralelas foram encontradas e sugeridas por Renan e Avet. Então veja, existe certa semelhança na doutrina, mas você só com isso você não consegue estabelecer esse link. Você precisaria ter algo mais para firmar esse link. E que hoje, pelos conhecimentos que se tem, não há essa evidência. Então é isso. Muito obrigado, então.